Olá, boa noite às pessoas que estão nos assistindo, boa noite aos nossos convidados Marcos e Larissa. Boa noite, gente. A gente vai dar continuidade nesse segundo momento na apresentação de alguns cursos da UFRB, mais especificamente do campus de saúde, os cursos de medicina e enfermagem, né, que faz parte de um projeto de orientação vocacional do programa Universidade para Todos. E aí hoje a gente está trazendo mais algumas experiências, né, algumas pessoas que estão nesses cursos e podem contar para a gente um olhar mais, com mais propriedade, né, com mais lugar de fala, porque como eu havia dito no webinar anterior, eu faço parte do CETEC, faço o curso de engenharia, e os nossos convidados estão apresentando os cursos de saúde, para quem tem interesse nessa área, quem gosta ou quer mesmo conhecer, né? Então, Marcos, você pode falar um pouco para mim sobre o curso de medicina, sua história na faculdade, né? O que te fez escolher esse curso? Conta um pouco para a gente. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Bom, eu comecei na UFRB pelo bacharelado interdisciplinar em saúde, né? E foi lá em 2014, 2015, mais ou menos. Foi uma oportunidade, inclusive, de entender qual era a parte vocacional, que parte que eu queria seguir efetivamente. Eu era muito novinho, né? Tinha 17 para 18 anos e não sabia mais ou menos por onde caminhar. Fiz todo o bacharelado com as disciplinas que, na época, né, eu sou da extinta turma de 100, né, em que entravam 100 estudantes, para depois fazer uma seleção nova dentro do curso, para o segundo ciclo, curso profissionalizante, que era Medicina, Enfermagem, Nutrição ou Psicologia. E em 2018, eu ciclei, né, mudei de um para o outro, depois do ranking dos scores. Bom, ao longo do BI a gente consegue ir experimentando todos os cursos, né? Pelo menos era assim quando ele estava estruturado daquela maneira. E a medicina, quando ela chega, você já tem uma bagagem de área básica que vai sendo aprimorada nas disciplinas específicas da medicina. Então, minha trajetória se deu mais ou menos dessa forma, né? Em 2 ciclos. E o segundo ciclo é que ele é mais aprofundado para o campo mais profissionalizante da medicina mesmo. Isso com as disciplinas específicas, os estágios, né, as práticas e os estágios obrigatórios, que a gente chama de internato. E aí, basicamente, é dessa forma que está desenhado. Hoje, o curso de medicina sofreu uma reformulação, né, ele está em processo de novo PPC, então ele está se reorganizando, se reorientando para já modificar, inclusive, a oferta de componentes ao longo do tempo. Então, a minha experiência, né, de egresso, recém-formado, é bem o que a maioria dos estudantes está vivendo nesse momento, mas talvez a partir aí de algum momento para frente, os futuros estudantes de medicina já vão encontrar um outro cenário num curso reorientado com as disciplinas redistribuídas, certo? Sim, e aí você recém-formado, você pode comentar um pouco para a gente em relação a essas disciplinas, né? O que é que os alunos vão se deparar, mesmo com esse novo PPC, né? O que é que os alunos vão se deparar, tanto no interdisciplinar, quanto na parte específica, né? Na terminalidade, ou então as disciplinas que você gostou mais, que te aproximaram do curso, que despertaram aquele interesse, é isso mesmo que eu quero fazer, conta um pouco para a gente. Bom, pensando, o curso, né, inicialmente idealizado aí em ciclos, tem uma projeção muito grande para atenção primária e para a saúde coletiva, né? Especificamente. É isso que pulsou em muito tempo dentro do CCS, dentro da FRB. Inclusive nessas turmas formadas, até as próximas 3, 4, 5, 6 turmas que virão ainda a se formar, tem muito dessa veia de saúde coletiva importante. O que é que as pessoas vão se deparar é uma reorganização, porque o bacharelado interdisciplinar em saúde, enquanto o primeiro ciclo ele se desconfigurou, né? Então, o colegiado do BI vai ofertar as disciplinas pro tempore enquanto os cursos se reorganizam, né, para ofertar individualmente suas disciplinas, mas aquele formato de 2 ciclos já não vai funcionar tão bem. Então, essa é a grande novidade, além de disciplinas que seriam cursadas a posteriori, quarto, quinto PP, né, quarto, quinto semestre, que vão subindo para primeiro, segundo, terceiro semestres. Então, a área básica vai começar ainda mais cedo, consequentemente, a específica também vai ser mais precoce.
E isso era um questionamento e uma reivindicação do corpo estudantil mesmo, né? De que demorava-se muito para chegar nas práticas no que se refere à medicina. Em contrapartida, né, para não parecer que houve um prejuízo efetivamente, né, a grosso modo, fui formado no modelo antigo e consigo atuar plenamente em urgência e emergência, clínica, ambulatório e enfermaria com bastante tranquilidade. Né? Obviamente que a gente vai aprimorando, fazendo alguns cursos para deixar, né, mais medular as nossas condutas, mas, a grosso modo, você sai com uma carga, inclusive prática, pelo formato que o nosso internato é, um internato de mão na massa, de envolvimento pleno, de estar sempre lá, tem um hospital praticamente só nosso, e a rede, né, ter saúde mental em redes, ter a rede de atenção primária à saúde bem articulada com a residência de medicina de família e comunidade da UFRB. Então isso dá um arcabouço que muitas vezes outros estudantes não têm essa oportunidade. Então é um curso que ele tem um arcabouço teórico e prático satisfatório para que você consiga atuar, né? Que é o grande medo, talvez, do estudante que chega e daquele estudante que está prestes a se formar, né? Vou conseguir trabalhar ou não vou conseguir trabalhar? Consigo atuar? Vou precisar ter medo? Medo vai ser necessário, né? Existe um medo ali que ele é protetor, inclusive, porque quem acha que sabe tudo está muito mais suscetível ao errado do que quem acha que precisa estar sempre aprendendo mais e revisando suas condutas. Então, basicamente, o que a gente tem atualmente de novidade é isso para o BI. Né? Novos concursos virão, novos professores precisam ocupar cadeiras, novos professores precisam ser contratados. Enquanto isso, o bacharelado interdisciplinar, enquanto colegiado e curso que ainda está ali, vai ofertando as disciplinas para que os cursos não parem, né? Não estagnem à espera dos novos docentes a serem contratados. Uma coisa que você falou, que isso sem dúvida é importante em todos os cursos, né? Mas nos cursos de saúde a gente tem um contato maior, é sobre a prática das disciplinas, né? Isso faz muita falta em muitos cursos, né? É uma coisa que eu acho importante ter desde o início, porque isso te confirma o interesse naquele curso, ou então te mostra, talvez não seja isso que eu quero fazer, né? Talvez não seja isso que eu gosto. E uma coisa que as meninas comentaram de nutrição e psicologia foi sobre a oportunidade que tem de projetos e ligas e grupos de estudo que tem no CCS com muito mais frequência do que lá no CETEC. Eu comentei, lá no CETEC não tem muito disso, o grupo de estudo, na verdade eu nunca ouvi falar eu sei que tem, mas assim, não conheço nenhum do meu curso. Tem representação estudantil, tem atlética, mas assim, falta mais oportunidade. Falta mais incentivo que os alunos participem disso. E aí eu queria saber se você chegou a participar, né? Porque eu sei também que a gente tem uma demanda muito puxada de disciplina, né? Uma carga horária muito puxada e às vezes não dá tempo de conciliar. Mas eu queria saber se você participou, se você gostou, conta um pouquinho dessa experiência. Bom, vamos lá. A medicina é povoada infinitamente por ligas acadêmicas, certo? Então, inclusive, algumas ligas são interdisciplinares, né? Compõem, sobretudo, esse eixo de medicina e enfermagem, porque são atores, né, são profissionais que dividem a assistência intimamente, então eles precisam estar cada vez mais próximos e brincados. Na prática, você vai ver isso mesmo, né? A parceria tem que estar ali mesmo, forte, entre a enfermagem e a medicina. E aí tem várias ligas. Eu participei de algumas. Eu fundei uma liga, né, que era a Liga de Atenção Primária à Saúde, né, a Liga de Saúde da Família, que é a LASF, junto com meus colegas, que a gente já tinha uma Liga de Atenção Primária e Primeiros Socorros, mas ela não atendia o que a gente entendia como saúde da família, nesse modelo mais centrado na pessoa, nesse modelo que a medicina de família e comunidade nos oferece, né? Então a gente precisava revisar dessa maneira, né? Olhar para a saúde da família dessa maneira, inclusive como potencial residência. A Liga também é esse lugar, né? De preparar aquele estudante para se aproximar para as residências. Fui também vice-presidente da LAGORB, né? Da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia, que também foi um outro grande campo de aprendizado, né? Tanto teórico quanto prático, desenvolvimento também de extensão e pesquisa. Né, as duas ligas tiveram esse papel muito importante no meu currículo e no meu desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto pesquisador, enquanto profissional.
e fazia parcerias, né, aproveitava esse solo fértil para fomentar parcerias entre as ligas. Então, temas que eram comuns entre as ligas, a gente ofertava simpósio, fazia sessão aberta, sessão conjunta, e isso vai juntando o Centro de Ciências da Saúde, até para ele pulsar, né, ele ter vida, não só no momento da aula teórica, né, mas ele também tem momentos de troca, momentos de novas construções. Tive a oportunidade de participar de construções de eventos como um encontro, né, de ligas acadêmicas de ginecologia do Norte-Nordeste, que aconteceu e foi sediado pelo Antônio de Jesus, organizada pela UFRB, né, o curso de pré-internato em obstetrícia também estava ali participando, que fomenta essa questão de aprendizado teórico-prático, melhorar a assistência. Fizemos agora recentemente uma educação permanente em pré-natal, não só para os estudantes, não só para os alunos, mas pensando na rede de atenção, nesse papel social que a universidade tem, de também construir junto com a comunidade, e tudo isso é fomentado, criado e construído pelas ligas, né? Em parcerias, ou pela Lagorb ou pela LASF. A gente fez curso de conselheiros na LASF, que eu me lembro, e era itinerante entre os municípios aqui do Recôncavo, que reivindicavam a nossa participação nesse processo de entender. A pessoa foi eleita conselheiro, mas ela sabe o que é o papel do controle social e tudo isso. E a Liga traz esse lugar, né, em que você bota a mão na massa e tem um protagonismo sob orientação, né? Tem sempre a coordenação, uma orientação de algum docente, mas faz com que o aluno, o estudante dentro ali da faculdade, se desenvolva e bote a cara mesmo, e conheça novas pessoas, né? Então a gente vai discutir amamentação, então vamos discutir com a enfermagem. Quem é que está lá conversando sobre amamentação o tempo todo? Quem é que tira a dúvida de amamentação o tempo todo? É o médico? Não necessariamente. A equipe de saúde tem esse papel. E aí é a enfermagem, é o odonto. A gente vai agregando, às vezes convidando até profissionais de outras instituições, para que a gente tenha o máximo de olhares, né, de lentes possíveis para enriquecer o discurso. E foi assim, as ligas foram muito importantes, seguem sendo, né? Esse refúgio do estudante desesperado, que acha que não está aprendendo nada na aula teórica, porque é um formato de aprendizado, e quer aprender de outras formas na liga, em troca, tanto com os docentes quanto com os colegas, né? Nos seminários, ajuda nesse time, né? De apresentação de trabalho, de apresentação de seminário, construção de pôster, de slide e tudo mais. E as bolsas, né, de extensão e pesquisa, que essas ligas acabam também sendo esse epicentro de bolsas, né, de fomento ao desenvolvimento de pesquisa e extensão, porque esses orientadores utilizam ali do seu currículo para pleitear e construir programas e projetos, né, para que a gente possa ser grupo de trabalho. E também tive essa experiência, né? Fiz PIBEC e SPIBIC inúmeras vezes, de nutrição à medicina, enfermagem. Fiz de vários cursos, porque enquanto estava no BI, eu tinha essa possibilidade de vivenciar formas diferentes, né? Do PIBIC e do PIBEX. Com certeza. Isso eu acho que agrega muito na formação da pessoa, né? Uma pessoa que participa de tudo isso vai levar para a sua vida profissional um olhar muito diferente de, por exemplo, quem não participou de nada disso. Isso contribui muito, né? Por mais que esteja além das disciplinas que a gente tem que cursar, que a gente tem que pegar, isso aí ajuda bastante no seu desenvolvimento profissional, né? E aí você que já está formado, eu queria também que você comentasse um pouco sobre a realidade que você se deparou do mercado de trabalho, né? As perspectivas que você tem na sua carreira, a área que você sempre quis atuar, ou se você entrou com pensamento no curso, depois você mudou, né? Porque também isso acontece e a gente sabe que todos os cursos têm alguma dificuldade no mercado de trabalho, sempre tem. E aí, por mais que medicina seja um curso, os cursos de saúde em geral, né, sejam muito procurados, agora todos eles vão ter algum tipo de dificuldade. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, obviamente que nem de longe a medicina vai estar tão saturada quanto outros cursos ainda, né? Está caminhando para esse lugar. Mas, né, contudo, se você já enfrenta uma pressãozinha, né? Grandes nichos, serviços que já têm os plantonistas definidos, né, diariamente. Então você fica ali tampando buraco e uma dificuldade de repasse, né? Então você forma médico e você não se forma rico, pelo menos quando você está na universidade pública, que vem de uma base mais popular, né? Então você vai passar por um jejum de salário até o salário chegar, porque é o tempo do repasse
de quem vai te pagar, se é o governo do estado, se é um serviço municipal, se é privado, e qual é a forma de contratação, se é CLT, se é CNPJ, tem todo esse aprendizado que não vem na graduação, que você precisa aprender assim em meses, né? Tipo, você vai ter que abrir uma empresa, o que significa abrir uma empresa, quanto custa abrir uma empresa, o que é que você vai ter que declarar, o que é que você vai ter que pagar de honorários e de impostos, quais são os regimes de contratação que os hospitais, as UPAs e algumas unidades de saúde já estão fazendo. É com cooperativa, é sem cooperativa, é a PJ do seu CREMEB, né, do seu código de registro, é a sua PJ de Marcos, tem uma empresa e Marcos trabalha para a empresa dele, né? Essas coisas não são faladas, e essa talvez seja a grande dificuldade que muita gente vai enfrentar no futuro. De entender que, além de o medo de atuar, alguma dificuldade para ingressar, né? Você precisa às vezes precisa ter um networking, ter participado de estágios para ajudar a fomentar, a entrar nas escalas, né? Porque as escalas são bem fechadas muitas vezes. E uma outra curiosidade que você falou, né? Mudou alguma coisa ao longo do caminho? Mudou muito, porque eu entrei decretado que ele seria cirurgião plástico, né? E isso foi se dissolvendo ao longo do curso. Me aproximei muito da saúde da família, medicina de família e comunidade, e vivi também, assim, visceralmente, ginecologia e obstetrícia, que é hoje, talvez, assim, o grande foco de projeto de carreira, né? E ali as ligas, tanto que eu fui para as 2 ligas que falavam desses 2 lugares. Né? Inclusive a possibilidade de fazer as 2 residências, de atuar das 2 formas. Essa é uma mensagem boa para quem vai ingressar, né? Tentar não se engessar naquilo que idealizou do que é medicina. Tentar aprender nas profissões de saúde, na atuação, na prática, o que efetivamente é ser médico, é ser enfermeiro, é ser técnico, é ser todo o resto, né? Então, da equipe interdisciplinar. E o que é ser mais do que isso? O que é ser estratégico nesse coletivo de profissionais da saúde, né? Porque você aprender a ser uma andorinha só não faz verão, você não vai conseguir cuidar das pessoas sozinho. Então, esse processo de aprendizado, né, de aprender, construir, desconstruir, reconstruir sozinho e em coletivo é muito importante. Então teve uma virada de chave muito grande, assim como outros colegas que chegaram extremamente enviesados para as grandes áreas, né, que a gente chama cardiologia, gastroenterologia, ginecologia, obstetrícia, e vão mudando para psicologia, para psiquiatria, ou para uma medicina de família e comunidade com R3 em saúde mental, ou quer fazer álcool e drogas, ou quer trabalhar com outro tipo de atenção, com idoso, né, com as pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, né? Então, a UFRB traz esse manancial de possibilidades de você ir mudando sua rota, e se você for esperto, esperta, você vai, assim, de maneira bem safa, ganhando campo para entender que existem outras possibilidades de profissional, né? Não aquilo que disseram que você tem que ser, mas aquilo que você vai se apaixonando para ser no futuro, né? E construindo sua própria carreira. Sim, com certeza. Larissa, eu também queria saber um pouco da sua experiência, né, na faculdade, em enfermagem, se também você sempre quis fazer esse curso, ou lá você se descobriu em enfermagem, porque acontece muito isso, né? Acontece muito da gente, eu quero área de saúde, eu quero tal curso. Chegou lá, se identificou com outro curso e viu que aquilo ali era para ser seu, você se apaixona pelo curso, assim, né? Então eu queria saber um pouco da sua história na faculdade também. Boa noite a todos e a todas e a todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui falando sobre a UFRB, falando sobre saúde, falando sobre a enfermagem. Eu acho que não tem nada mais gratificante do que você chegar a um patamar, né, de tanto sofrimento que é a graduação, e chegar no final deste momento, você conseguir olhar para trás e ver o quanto você aprendeu, o quanto você evoluiu nesse processo. Realmente acontece muito da gente entrar na universidade com um pensamento, e esse foi um dos meus casos, né? Eu passei diversas coisas nessa UFRB que só alguns colegas, corredores, professores acabam vivenciando junto, e que não há palavras para poder defini-los.
Mas, de uma forma geral, eu entrei na UFRB desejando o curso de medicina na época, né, e eu era bastante jovem, 17 para 18 anos, lá por volta de 2017, e aí eu entrei, eu não quero medicina, porque sempre de uma forma muito óbvia, as pessoas que escolhem saúde, escolhem medicina, não só pela questão financeira, mas pela questão dos status, pela questão da própria fama, não se fala de enfermagem, né? A enfermagem, ela vem ganhando espaço atualmente, depois de muitas lutas, e que ainda assim tem uma luta absurda, ainda tem essa questão do piso e várias outras questões que fazem com que a enfermagem não tenha essa abertura tão grande, que não seja falada de uma forma muito aberta. Então, eu entrei querendo medicina, eu quero medicina, me deparei com o BI em saúde, né, que eu acabei passando para o BI em saúde logo no início de 2017, né? E aí eu fui cursar, falei, nossa, que curso interessante, né? Vamos aqui adentrar esse curso e entender um pouco mais. E aí, na época em que eu entrei, acabou sendo renomeado um dos semestres, então eu era para entrar em 2016.2, praticamente eu fiquei um semestre sem adentrar a universidade por conta dessa modificação que estava tendo dessa turma de Marcos aí, né, dessa questão dessa turma de 100, que foi uma grande polêmica na UFRB na época. Então, acabou renomeando para 2017.1 e foi quando exatamente eu adentrei a universidade. É um curso que ele é extremamente interessante, no sentido de que ele possibilita esse contato com várias outras profissões, né? E ele traz essa ideia da multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, e que isso faz com que a gente saia um pouco da caixinha e que entenda que não tem como você cuidar de um único paciente sem trabalhar outras esferas. Então, o enfermeiro ele não vai cuidar sozinho, o médico ele não vai cuidar sozinho, assim como o psicólogo também não vai cuidar, o nutricionista não vai cuidar. Então, a gente precisa de todos os profissionais presentes ali para que a gente tenha um cuidado integral, para que a gente tenha para que a gente atinja o objetivo principal, que seria a melhora desse paciente. Então, eu acabei, na metade do primeiro semestre do BI, passando para a enfermagem, foi uma luta interna de, e aí, eu vou ou não vou? Espero mais um pouco, vou fazer um cursinho, um tranco, faço o que eu vou fazer. Porque na época ainda tinha essa ideia de talvez entrar na justiça, para quem sabe conseguir ingressar para a medicina através dos scores, como era nas antigas turmas de 100. Só que já não tinha mais essa possibilidade. Quem entrou no meu semestre já entrou, teoricamente, sabendo que não existia mais essa possibilidade. E aí eu falei, olha, então eu vou cursar enfermagem. Uma das críticas que a gente teve no BI em Saúde, que é isso que Marcos traz na ideia dessa reformulação do BIS, é exatamente essa ausência de contato direto com a profissão que você quer. E como o Gabi trouxe aqui também, dificulta você saber realmente, eu quero isso, eu não quero, porque você demora para você ter contato direto, principalmente na enfermagem. A primeira disciplina de enfermagem que você vem ter já é no 4º semestre. Então, o BI que tem 6, você já passa a metade do curso sem contato direto com a enfermagem, exceto se você quiser adentrar essa área por si próprio. Então, a gente teve essa crítica muito grande de que a enfermagem ela não tinha um protagonismo muito grande dentro da UFRB, principalmente dentro do CCS. E aí, a gente tem um segundo contato com a disciplina de enfermagem no 6º semestre, para daí depois, né, após essa mudança de ciclos, a gente conseguia adentrar na enfermagem. No meu caso foi ainda, e no caso da minha turma também, né, foi bem complicado, porque exatamente quando a gente teria contato com a enfermagem foi quando veio a pandemia, a gente acabou tendo 2 semanas de aula e suspendeu. E aí a gente estava, assim, em cólicas, de fato, querendo ter esse contato, querendo aprender mais, querendo até descobrir, é isso mesmo que eu quero? Só que neste momento eu já estava encantadíssima com a enfermagem. O que eu pensava sobre o que eu faria na medicina era exatamente o que eu queria na enfermagem. Só que isso não era disseminado, que é uma das grandes críticas que eu tenho dos profissionais de enfermagem de uma forma geral. Precisamos ter mais protagonismo. Precisa se explicar o que é que o enfermeiro faz de uma equipe de saúde. Lógico que ele não vai ter um cuidado integral no paciente, que ele precisa de outros profissionais. A gente sempre tem essa percepção. Mas ainda assim, o que é que o enfermeiro vai fazer? O que o técnico vai fazer? Qual a importância dessa equipe de saúde de uma forma tão unida e tão protagonista, né, desta forma, para que esse paciente ele venha melhorar? Então, meu contato com a enfermagem foi esse. Ele veio meio que de paraquedas, mas foi algo que realmente conquistou meu coração. E eu não me vejo em outra profissão senão enfermeira.
Ah, que bom. Isso que você fala é muito importante. Com certeza, né? A gente percebe desde o colégio, desde o ensino médio, quando se fala em curso de saúde, muita gente foca em medicina. E muitas vezes isso por não conhecer os outros cursos, né? Não tem conhecimento, como você falou, do que o enfermeiro faz, do que o técnico faz. E aí, quando chega lá, às vezes acaba até se decepcionando com o curso. Não era isso que eu queria, não era esse papel que eu queria, porque não tem conhecimento. Né? Então, a gente precisa discutir, apresentar todas as possibilidades, é claro. Por isso que esse programa da UPT também é muito importante, a gente trazer os cursos para que os alunos tenham esse contato, né? E na sala de aula a gente pergunta os cursos que você quer fazer e tal. E a maioria responde na área de saúde, né? Pelo menos em algumas turmas, uma boa parte quer fazer na área de saúde, alguns cursos até que nem tem na UFRB. Mas é importante que a gente traga esse olhar, né? E aí, no caso, você já está trabalhando, você já atua nessa área, né? Qual a realidade que você teve de mercado de trabalho e perspectiva, ou então a perspectiva que você tem, né? Onde você quer atuar, se você quer atuar em hospital, eu queria que você contasse um pouco para a gente. No caso da UFRB, né, no caso do curso de enfermagem na UFRB, ele é extremamente importante para que a gente consiga entender qual meio que você quer trabalhar. Eu me descobri na área de saúde de uma forma absurda e dentro da enfermagem foi cada disciplina me encantando por uma área, né? Dizer, não, agora eu quero trabalhar na urgência e emergência. Ah, não, agora eu quero ir para a atenção básica. E cada momento que a gente tinha essa paixão, primeiro pelos próprios docentes que passavam essa paixão que eles tinham para a gente, como o próprio contato com a comunidade, né, com os pacientes de uma forma geral. Então, o curso de enfermagem na UFRB, ele traz a ideia do teórico prático. Então, à medida que a gente vai aprendendo as disciplinas, a gente já tem contato. Então, a primeira disciplina que a gente deu no curso de enfermagem, literalmente, né, no segundo ciclo, foi exatamente, por exemplo, saúde da mulher e neonato. Então, a gente foi para campo, a gente acompanhou partos normais, que era uma coisa assim que a gente estava encantadíssimo, né? Imagine ali você ver o nascimento de uma vida e, claro, sempre colocando a mulher como protagonista, e a gente percebe a diferença, né, de quando tem alunos desejando conhecimento, professores querendo passar esse conhecimento, e também um serviço que, sucateado, não consegue ofertar a mesma atenção que nós, estudantes, naquela época, conseguíamos ofertar. E aí a gente percebia a diferença absurda de uma demora de um parto normal, por exemplo, em um caso da mulher chegar ali, passar horas, enquanto a gente chegava e com pouco de atenção ali, a gente já conseguia uma agilidade maior naquele processo, porque de fato eles se sentiam acolhidos, eles se sentiam protegidos e eles se sentiam confortáveis, seguros naquele momento para eles serem quem eles são. E isso deixa qualquer processo, seja ele de um nascimento, ou seja ele de uma doença, um pouco mais leve. Então, durante todo esse momento da graduação, você vai tendo contato com todas as esferas. Então, em saúde mental, a gente ia para o CAPS, na de saúde neonato, a gente foi para a maternidade, a gente foi para a UTI neonatal, em urgência e emergência, a gente foi para os ambientes de sala vermelha, de STAM, por aí vai. E quando chegou no estágio supervisionado 2, que foi exatamente o último estágio que a enfermagem oferece, que ele simplesmente não roda mais, você fica em um único local. Caí meio que de paraquedas no centro cirúrgico e passei meus 4 queridos meses lá. E eu acho que foi o estalar de dedos na minha vida, porque eu sempre fui encantada por tudo, eu queria tudo e isso era uma grande dificuldade. E aí, para onde é que eu vou? Né? Você forma apaixonada por tudo, você acaba principalmente sedento pelo retorno, né, de tanto custo que você tem durante toda a graduação, mesmo sendo uma universidade federal, mas você acaba querendo trabalhar, ter contato, ter aquela prática e querendo um salário, obviamente. Então, você vai pensando, e aí, o que eu vou fazer? Aí você só vai na ideia de, preciso trabalhar em qualquer lugar, né? O que vier para mim é lucro. E aí, quando eu fui para o centro cirúrgico, eu fiquei, meu Deus, é isso que eu quero. E para mim foi um grande ponto, porque a gente trabalha o gerenciamento na enfermagem de uma forma
muito importante. Mas, ao mesmo tempo, você não se vê nesse processo. Porque você ser gerente é diferente de você simplesmente mandar. E aí, para poder você gerenciar esse espaço, você precisa entender, você precisa saber passar, você precisa fiscalizar. Então, diversas coisas que acabam sendo dificuldade para nós, de uma forma geral. E aí, quando eu cheguei no centro cirúrgico, que era um ponto mais voltado ao gerenciamento, foi um desafio para mim, que inclusive no estágio 2, os professores acabavam colocando a ideia de você escolher 2 ambientes, né, para poder você fazer o estágio, e eu tinha escolhido um ambiente confortável, que seria o UTI, e seria um ambiente desafiador. Acabei que no sorteio caí no desafiador, e foi o boom da minha graduação, né, foi um momento realmente que eu percebi que o que eu pretendo atualmente é trabalhar no centro cirúrgico, porque graças a Deus, né, e graças ao UFRB e as parcerias que a UFRB tem, permite que você permeie por esses ambientes. Inclusive, o centro cirúrgico, ele é um ambiente muito focado na medicina, então a enfermagem, ela quase não passa por lá. Eu fui uma das glorificadas de ter ficado no estágio lá, porque o restante da minha turma passou no máximo uma manhã. A galera de medicina, ela já tem mais contato, porque ela precisa fazer o estágio, né, da própria abertura lá, das suturas que acontecem, da preparação, de tudo que acontece lá dentro do centro. Mas a enfermagem, ela não tem um papel tanto assistencial dentro do centro, então, por isso, acaba não sendo um campo diretamente de prática, só que no estágio acaba abrindo para isso. Então, foi bem um momento, assim, que eu fui presenteada pela enfermagem de ter esse contato e de me descobrir nesse ambiente. Isso é muito bom, né? Quando a gente tem essa experiência, descobre o que a gente realmente quer fazer, o que a gente tem aquela vontade, e você teve essa oportunidade, como você falou, muita gente de enfermagem não consegue isso. Então, assim, eu acredito muito que estava destinado, né? Aquilo ali era para você e ia acontecer. Você tinha chegado a participar também de liga, desses projetos na universidade para ter essa visão, ou esse estalo foi só realmente no estágio? As ligas eu participei de uma forma um pouco mais passiva, né? Até porque, como eu já falei anteriormente, a enfermagem ela não tem um protagonismo muito grande. E principalmente dentro da UFRB, a enfermagem está começando a aparecer agora, tanto que a gente realizou esse ano o primeiro congresso de enfermagem do Recôncavo da Bahia. E eu estava participando, né, como comissão organizadora, e vendo o quanto isso seria extremamente interessante, né, da gente colocar essa enfermagem mais para frente, da gente puxar essas possibilidades de criar ligas também. Eu tenho certeza que a experiência que eu e o Marcos temos, primeiro por ser de cursos diferentes, são completamente diferentes, e principalmente por ter essa participação das ligas, né, e isso é um conhecimento absurdo. Minha participação da liga foi mais de uma forma mais quietinha aqui, não como ligante, mas como participante. E a liga é extremamente importante, não só para quem constrói a liga, né? Para quem faz essa base aí, que com certeza é extremamente proveitoso. Mas para mim, como quem entrou na UFRB meio que sem saber para onde ir, a liga ela foi um senso protetor e um senso de a gente está aqui, a gente está no mesmo barco. E aí, no meio da liga, você percebia que não tinha questão de distinção de curso, de onde veio, ou se está em um semestre mais avançado, ou está iniciando agora. Na verdade, era um momento de acolhimento mesmo. E aí, dos primeiros encantamentos que eu tive com a UFRB foi justamente no primeiro Recôncavo, que é uma semana que tem de cursos, né, que tem várias sessões, várias coisas bem bacanas, que são ofertadas pelos próprios alunos, né? Então, foi o meu primeiro momento de paixão pela UFRB, justamente porque eu tive contato com as ligas. Então, foi um momento que eu disse, meu Deus, isso aqui é tão rico. Você tem liga de tudo que você imaginar. A Marcos trouxe a questão da atenção básica e da ginecologia obstetrícia, mas tem de tudo que você imaginar, de saúde mental, de tudo. E aí, cada sessão dessa de liga, né? Eu lembro na minha época, quando eu entrei na UFRB, que eu queria saber tudo.
Até porque uma das coisas que mais acontecem é que os familiares, não, você entrou na área de saúde, a gente precisa saber ler exame, precisa saber fazer tudo. E aí, uma das minhas maiores dificuldades naquela época, por exemplo, era leitura de eletrocardiograma. E através de uma sessão da Liga, antes de eu dar, na época da graduação, eu aprendi a fazer a leitura. E aí foi esses contatos que a gente tem com a Liga que a gente vai descobrindo potencialidades, inclusive até mesmo para compartilhar conhecimento, porque não é só a enfermagem que tem conhecimento, não é só a medicina que tem conhecimento, e não é porque um falou alguma coisa, o outro falou alguma coisa que bate martelo. A comunicação ela tem que ser muito clara e muito objetiva. Então, se, por exemplo, a leitura de um eletrocardiograma que foi feito por um médico foi uma coisa que eu discordei, para eu conseguir discordar, eu preciso ter conhecimento. Então, foi através das ligas que a gente conseguiu quebrar essas barreiras e fazer com que a gente permanecesse em um mesmo patamar. E também trouxesse várias possibilidades de áreas, de trabalhos, de conhecimentos, que a própria graduação se torna, às vezes, ineficiente pelo próprio tempo, pela correria, pela quantidade de assuntos, pela quantidade de alunos, então acaba permeando sobre os assuntos que a gente trabalha durante a graduação, mas também vem trazendo uma linha mais transversal também. Eu acho muito importante isso que vocês trazem, né, o olhar que vocês trazem sobre o curso e sobre a faculdade, por vocês já estarem mais adiantados, né, conseguem trazer essa visão, e eu acho isso fundamental para quem está agora procurando o curso que vai fazer, ou até quem já tem alguma formação e se interessa, por exemplo, pela área de saúde e quer fazer uma segunda graduação. E isso é muito, muito bom, né? Essa experiência das ligas, como você falou, é fundamental. Em relação à enfermagem, é importante continuar buscando essa visibilidade, né? Eu acho que precisa de muito mais atenção do que tem agora, e dá para conquistar isso, com certeza. Né? Da mesma forma que medicina e como outros cursos têm tanta visibilidade, enfermagem também muitos outros cursos precisam ter, né? Todos os cursos têm a sua importância e muita gente não tem conhecimento sobre isso. Né? Então, essa discussão que a UPT traz, né, essa orientação vocacional da UPT é muito, muito importante para os alunos. Né? E eu agradeço demais a disponibilidade de vocês de trazer tudo isso para a gente. Né? Eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar sobre o curso, ou até sobre conselhos, né, para os alunos que estão aí a decidir. O que eu quero deixar é estudem, né? E que não desistam dos seus sonhos. Eu acho que essa é a maior lição que a gente tem. Eu falando aqui, me intrometendo aqui, falando por Marcos um pouquinho, mas eu acho que essa é a maior lição de qualquer recém-formado. Por maior dificuldade que a gente tenha passado, que nenhum processo vai ser 100% incrível, mas por mais dificuldade que tenha aparecido no nosso caminho, hoje olhar para trás e ver o recém-formado e ver a carteirinha e chegar ao ponto de você ser decretado médico, ser decretado enfermeiro, ou seja lá qualquer área, isso é muito gratificante. Então, não desistam. O que é que vocês objetivem? Procurem saber mais, estudem, né? Sempre estejam em busca. A graduação, ela vai trabalhar o básico, mas a gente precisa buscar além, como o Marcos trouxe na questão de outros cursos que a gente vai fazendo para poder adquirir conhecimento. E é isso, né? E que espero que vocês aí escolham a enfermagem e que sejam mais protagonistas nesse processo, né? A gente luta exatamente por isso. Minha mensagem, gente, para vocês, concordo muito com o que Lari trouxe. Eu termino o meu santinho de formatura, inclusive dizendo isso, né? Realizei o meu sonho, o sonho da minha família, o sonho dos meus ancestrais, e conquistei aquilo que eu estava buscando, né? Então, não desistam dos sonhos de vocês, seja qual for. Não existe sonho maior ou menor, esse sonho é seu, do tamanho que ele merece. Conquiste e sinta esse sabor, né, de conquistar o seu sonho. Sobre quem escolheu o lado de cá, né, da medicina, lembrem que vocês não vão dormir e acordar médicos. A carreira de vocês começa assim que vocês ingressam na universidade. Então, construam uma carreira mesmo. E quando sair, que o carimbo chegar,
e que as pessoas estiverem lhe chamando de doc por aí, e que você for pensar em falar, vou chamar o médico, e o médico, a médica é você, chame a equipe para perto, quem tem mais experiência. E nessa hora não são os cargos que vão importar, tá? Importa ali a vida de uma pessoa que está sob sua responsabilidade e que, se você unir forças, você vai dar o melhor cuidado possível naquele momento. Sobretudo nesses lugares que Lari falou que a gente tem a oportunidade de passar, né? Sala vermelha, STAB, lugares onde o paciente está, o paciente crítico, UTI, centro cirúrgico, muitas vezes o paciente que entra é o paciente grave, não é o paciente letivo. Então, essa coordenação, essa gerência é fundamental para garantir segurança nos processos para o profissional e para o paciente, assim como ter equipe coesa, junto, abraçada. E eu falo isso como experiência minha. Hoje eu trabalho em 2 hospitais que eu agradeço muito as equipes que eu tenho junto comigo, né? Dividindo o campo de trabalho, né? Dividindo a responsabilidade e a carga e o peso que é trabalhar com a vida da outra pessoa. Ali é o amor da vida de outra pessoa, ali é um indivíduo que tem história, que tem atravessamentos, que você precisa respeitar, cuidar e trazer para perto, né? Ganhar essa confiança naquele momento de maior vulnerabilidade, né? O hospital não é o melhor lugar para as pessoas estarem, a gente sabe disso. Nós escolhemos estar num lugar em que as pessoas tendenciosamente não deveriam nem queriam ir. Então, façamos da melhor forma possível. Estudem mesmo, para ter segurança. Não é só estudar para o outro, estude para você, para que você pegue sua prescrição e fale, eu sei o que eu estou fazendo. Você pegue a sua conduta e fale, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. É exatamente isso que os guidelines estão me orientando a fazer, que o Ministério regulamentou como conduta, né? Eu estou de acordo com... Não adianta eu mandar uma prescrição, um papel para um outro setor, numa linguagem que aquele setor não entende. Então, eu dialogo com a enfermagem, com o enfermeiro e com o técnico de enfermagem, na mesma língua, né? Eu faço a prescrição, uma prescrição que todo mundo entende, que o meu colega médico amanhã entende, que o enfermeiro entende e consegue aprazar, que o técnico de enfermagem entende e consegue aprazar e realizar a medicação. Não adianta eu falar mirabolante porque o guideline diz, não. Tem que ser de maneira sucinta, alça fechada, comunicação efetiva, para garantir segurança nos processos. E aí vocês vão ganhando mão mesmo. As nossas profissões de saúde são ingratas. Você fica melhor naquilo quando você pratica efetivamente. Então, vocês vão ficar melhores a cada plantão, a cada médico que perde, a cada consulta que você tem, cada paciente que você atende, cada revisão que você faz. Viu? Arrasem. E venham para a UFRB, que essa universidade é potente demais. Muito obrigada, gente. Obrigada por partilharem suas experiências, né? Trazer esse olhar e esses conselhos. Isso, com certeza, contribui muito para os alunos. Todas essas experiências contribuem na formação do profissional também, né? Esse programa eu acho muito importante. E agradeço demais a vocês pela participação. Eu que agradeço. Um beijo e até a próxima. Beijo. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Beijo.